Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus e quero dizer para vocês que foi difícil. Pastor Luciano, foi um dos textos mais difíceis para eu chegar num acordo. Porque não é só ministrar, não é só pregar, mas é ter a ressonância espiritual de que é isso, você entende? De que é isso que a igreja precisa nesse dia, precisa nesse momento. Tá? Então, durante esse período de preparação, foram muitas ideias, muitos textos. Ontem, eu saí com a Rose, minha esposa querida, e eu disse: Rose, eu ainda não tenho certeza do que eu vou falar, porque ainda não teve aquela ideia do é isso, sabe, pastor Mateus? Já deve ter passado muito por isso, né? Embora tenha até muitas mensagens que estão até prontas, né? E eu disse, enquanto nós estávamos, eu disse, já sei, mas vai me dar muito trabalho. E, gente, com muito prazer, eu trago essa mensagem hoje. Quero dizer para vocês que hoje eu li o livro de Provérbios inteiro, os 31 capítulos, para trazer essa mensagem para você, tá? E quero dizer que não é nada complicado ler o livro de Provérbios inteiro, numa manhã, na verdade. Mas eu quero estimular você a ler esse livro de Provérbios, tá? Eu tenho até uma ideia, uma ferramenta que a gente utiliza muito, que já que são 31 capítulos, a gente pode ler um capítulo por dia, né? Inclusive o capítulo de amanhã vai falar sobre a língua, vai falar sobre escolher bem as palavras, sobre não falar bobagens, não falar besteiras, né? E pode ser muito importante a gente começar com esse capítulo, que é algo importantíssimo para a sabedoria. Vou falar sobre sabedoria, né? Porque eu acredito que é a sabedoria que nos faz ser melhores testemunhas de Jesus, não é o conhecimento. Eu já vi muitas pessoas que conhecem muito, e inclusive usam esse conhecimento para serem terrivelmente insuportáveis. Não sei se você já conheceu alguém que conhece tanto que consegue ser insuportável com esse conhecimento. Jesus tinha todo o conhecimento, todo. Ele era o verbo de Deus, o verbo. A sabedoria encarnada, Jesus, a sabedoria encarnada. E ele conseguia falar com uma simplicidade tão grande que atraía os mais simples e humildes. E ele dizia: trazei a mim os pequeninos, não os afastais de mim, né? Ele falava que quem recebesse qualquer um dos pequeninos estava recebendo a ele mesmo. E quem ele chamava de os pequeninos? Aqueles que mais precisavam e que muitas vezes eram os mais desprezados pelos líderes religiosos da época. Inclusive, num dos textos da Bíblia, ele fala do samaritano, né, que estava lá caído no meio do caminho, e passou um sacerdote. Ele usou as figuras religiosas. Passou um sacerdote, um levita, estava ali no caminho de Jericó, um caminho realmente perigoso. O sacerdote estava apressado, até atrasado para o serviço, o levita também, tinham lá suas justificativas, mas a questão é que não socorreram aquele homem que estava caído no caminho, e passou um samaritano, e ele usa a figura do samaritano, porque o samaritano, sabe, era aquele crente de segunda linha, daquela outra denominação, sabe como é? Que a minha é a melhor, mas aquele outro irmão lá, daquela igreja que não é tão certa, sabe? Ele parou, ele ajudou, ele correu o risco, ele era comerciante, ele colocou lá vinho e azeite, ele colocou no seu jumentinho lá, e ele foi andando até a cidade mais próxima, ele pagou a hospedaria, ele disse que ia voltar para verificar como é que ele estava, e que as pessoas tratassem, ele nem conhecia, mas que tratassem bem aquela pessoa que ele ia voltar. Se gastassem mais, ele ia pagar mais. Quantos estão dispostos a pagar mais pelo bem-estar de um desconhecido que está precisando da ajuda, entendeu? E Jesus disse: isso é amar o próximo, isso não é todo o conhecimento. E ele até diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, que você poderia ter todo o conhecimento do mundo, inclusive podia até fazer todo o bem, entregar-se como Marte, mas se não amasse, se não tivesse amor, isso não vale absolutamente nada.
né? Então, irmãos, eu gostaria de falar com vocês hoje. Na verdade, isso poderia dar origem a uma série, mas eu não vou começar uma série, então eu vou fazer uma introdução. Passando pelo livro de Provérbios, mas começando aqui no final. E o texto base de hoje será Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 ao versículo 31. E nós vamos ver na tela aqui, na versão corrigida e fiel, é isso? Isso. E eu vou ler aqui olhando para cima, porque tem o texto aqui em cima, tá? Então, eu vou ter misericórdia dos meus olhos, que essa Bíblia tem a letra muito pequena, né? Então, não vou precisar desse milagre agora, pastor. Mulher virtuosa, quem a achará? E acredite, hoje eu vou libertar as mulheres desses versículos difíceis de Provérbios. Eu quero ouvir um glória a Deus bem forte das mulheres quando a gente trouxer à luz o que significa isso. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará do despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, trabalha de boa vontade com suas mãos. Como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, esse poema final no livro de Provérbios, na verdade, ele não está falando da mulher sábia. Na verdade, ele está falando da sabedoria, se ela fosse uma mulher. Se a sabedoria fosse uma mulher, ela seria, agiria, se comportaria exatamente dessa maneira, tá? Então, imagine, e eu quero que todos vocês tragam a personificação da sabedoria dessa forma, e nós vamos repassar o texto agora em alguns pontos que nós separamos, trazendo um resumo das principais ideias do livro de Provérbios, tá? E então, nós vamos pensar em um relacionamento com essa mulher. E como é uma metáfora, eu gostaria que as mulheres imaginassem que a sabedoria seria assim, se ela encarnasse na figura de um homem. Amém? Então, imagine agora se você tivesse essa mulher perfeita e esse homem perfeito, você não gostaria de casar com ele? Não seria um bom marido? Não seria, então, uma boa esposa? E aqui, no livro de Provérbios, nós temos duas mulheres. Uma, a mulher que clama nas ruas, que é a sabedoria,
E outra mulher que está ali enfeitiçando os homens, que é a loucura, a estultícia, a mulher prostituta, que é o contrário, o oposto da sabedoria. Muitas pessoas vão se comportar e vão seguir a mulher sábia, e muitas pessoas que vivem loucamente vão ser seduzidos e se comportar como as insinuações da mulher louca. Nós vamos ver a mulher louca aqui em Provérbios, você pode colocar, por favor, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5, olha como é o comportamento dessa mulher. Provérbios 5, de 3 a 5. Ele diz assim: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. E a mulher sábia, nós vemos aqui em Provérbios, no capítulo 8, do versículo 1 ao 11, eu vou ler só o começo, porque é um texto bem extenso e eu não quero me alongar na mensagem, tá? Mas diz assim: não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada das portas está gritando: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós insensatos, entendei de coração. Se você vai estudar em casa, continuar estudando, e eu recomendo isso, vai até o versículo 11 e vê como a sabedoria está nos chamando para segui-la, para ouvi-la. Como o texto fala aqui no início, no versículo 1, diz que ela está gritando, clamando. Então nós temos aqui a mulher louca, seduzindo, com a voz, tem sabor de favos de mel. Gente, quanta doçura um favo de mel, é ou não? Atraente, é ou não? Imagina a comida feita no melhor dos azeites, gostosa ou não, atraente ou não, cheirosa, é ou não? Mas no final ele diz que é amargoso, e a gente deve tomar muito cuidado com as seduções. Então o livro de Provérbios vai passear pelo louco, insensato, e pelo sábio, pelas atitudes do louco, do insensato e as atitudes do sábio, e suas o quê? Consequências. Capítulo 5, aí que ele fala da mulher louca, fala que o seu fim é o quê? A cova, a morte. Assim como esse será o fim do que age loucamente, vai ter consequências terríveis, é ou não? Então, da sabedoria também nós vemos esse final extraordinário, que fala de todas as características da sabedoria em uma mulher, e nós vamos passar agora em 4, eu dividi em 4 características, tá? Para nós, então, nos casarmos com esta mulher extraordinária. E o primeiro casamento é o casamento com a mulher provedora, e você fica agora em Provérbios 31, tá? No versículo 13 em diante. Diz assim: busca lã e linho, trabalha de boa vontade com suas mãos, como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa, distribuir as tarefas da casa. Examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. E o versículo 24. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. Nós vemos aqui a mulher fazendo negócios. Nós vemos aqui a mulher tendo um negócio que vai trazer suprimento para a família. Amém? Diga: a sabedoria é responsável. A sabedoria, ela tem responsabilidade. Meus irmãos, eu quero que você pense uma coisa comigo. Tudo é resultado. Resultado é o rei. Resultado sempre está certo. Nunca discuta com o resultado. Se você tiver que questionar alguma coisa, questione as suas atitudes que trouxeram aquele resultado. Mas o resultado não vai estar errado. Porque muitas vezes a pessoa
fez as coisas pela metade, não deu o melhor de si, depois o resultado não é tão bom, ela fica reclamando depois, porque não gostou desse resultado. Mas resultado é resultado. 2 vezes 2 são 4. Ah, não, mas eu não gostaria que fosse 4. Eu queria que o resultado fosse 8. Eu vou orar para que Deus mude esse resultado e faça que 2 vezes 2 seja 8. Ah, Senhor, eu sou tão fiel a Ti, eu chego na igreja, Tu sabes que eu não falto uma reunião. Faz, Senhor, com que 2 vezes 2 seja 8. Vai funcionar, meus irmãos? Não funciona. Mas acredita que na sua vida prática, claro que isso é um absurdo, mas muitas pessoas estão fazendo exatamente isso, querem mudar o resultado sem mudar os fatores. Se nós quisermos um resultado diferente, então nós precisamos fazer as coisas de um jeito diferente. Ah, mas meu filho é muito rebelde, eu queria tanto que fosse outro resultado, e você continua com a mesma educação que você estava dando, talvez permissiva demais, mas queria que o resultado fosse outro. A Bíblia fala sobre a educação dos filhos no livro de Provérbios, fala sobre a disciplina que devemos dar aos filhos no livro de Provérbios, fala sobre os limites que devemos dar. Então, o resultado de se vai ser uma pessoa sábia, que segue a sabedoria, que ama a lei do Senhor, ou não, vai ser a educação que nós damos a ele. Ensina os teus filhos no caminho que devem andar, e quando for velho não se desviará dele. Não é isso que diz? A mulher sábia, ela administra. A mulher sábia, ela provê. Muitas vezes as pessoas só se dão conta do problema quando chega o final do mês e o dinheiro não foi suficiente para pagar as contas. E nós nem deveríamos viver só para pagar as contas. Não, gente. Deus não nos criou para viver só para pagar contas. Quem vive a vida só para pagar contas não está vivendo o melhor de Deus nesta vida. Mas tudo é uma questão de como você tem administrado a sua vida, de como você tem agido para ser um provedor, a provedora do seu lar. Existe muito mais além para você, mas muitas vezes nós deixamos que a preguiça todos os dias domine a nossa vida, e depois vamos reclamar do resultado. Provérbios diz que o final da vida do preguiçoso é pobreza, é ruína, vai passar fome. É triste, gente, mas é resultado. Você entende isso? Então, viver uma vida com sabedoria é quando eu começo o dia de manhã, quando eu começo o mês está começando, eu já projetei, já planejei como ele vai terminar, e eu vou dar o melhor de mim, eu vou fazer o melhor. Se não existe um recurso, eu vou criar o recurso. Moisés estava lá, quando o faraó estava perseguindo, e o povo estava saindo do Egito para ir à terra prometida. Moisés estava orando, e Deus disse: Moisés, para de orar. Não quer dizer que orar é errado, mas orar não resolve todas as coisas. Você entende? Pastor, eu tenho orado tanto, mas talvez seja a hora de fazer tanto. Amém? O Tiago, ele disse: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, através das minhas obras. Não adianta eu dizer: irmã, eu sei que você está passando fome, que Deus te abençoe, pelo amor de Deus, vai na tua despensa e entrega comida para esse homem. Deus quer isso, menos palavras, mais atitudes, menos desejos, mais ações. Não adianta apenas desejar e não fazer o que é necessário. A Bíblia está repleta de versículos que mostram isso. Você está entendendo, irmãos? Está me amando ainda? Para terminar, a Bíblia diz: devemos amar uns aos outros. É para terminar me amando. Estamos falando de sabedoria. E sabedoria, gente, diferente de conhecimento, sabedoria é prática. A sabedoria é o conhecimento em ação. Você vai ver o livro de Provérbios todo o tempo falando de ação, falando de executarmos as coisas. Você não vai ver em Provérbios versículos muito piedosos, você vai ver em Provérbios versículos muito práticos. Sim?
Você vê aqui, quando ele fala da mulher virtuosa, que é a sabedoria, você vê, ela faz, ela acorda, ela manda, ela organiza, ela em ação. Você diz, cara, que mulher cheia de energia é essa? Ela acorda de madrugada, ela deixa tudo em ordem e vai comprar, e vai negociar, e vai fazer, pelo amor de Deus, só de ler, o preguiçoso já fica cansado, né? De tanto que essa mulher virtuosa faz, mas é isso, a sabedoria faz. De repente, e nós vamos depois dar algumas ideias essa noite, para nós nos tornarmos pessoas mais sábias. Talvez alguém vai tomar algumas decisões essa noite, vai começar a ser mais executor de algumas coisas mais práticas na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, nos seus negócios, nos seus relacionamentos interpessoais, né? Então vamos procurar fazer o casamento com essa mulher provedora. Segundo, nós podemos fazer o casamento com a mulher administradora. Tá? Vamos ver aí no versículo 15, por favor. Levanta-se, mesmo à noite, tem uma versão que diz ainda de madrugada, para dar de comer aos da sua casa e distribuir a tarefa das servas. No versículo 21, não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. E o versículo 27, está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Nós temos a sabedoria, ela administra. Nós não podemos, queridos, viver a vida loucamente, achando que o tempo pode ser desperdiçado ou os recursos podem ser desperdiçados. Nós devemos administrar bem os recursos que nós recebemos para administrá-los, e não podemos ser irresponsáveis com essas coisas. Porque que as mesmas pessoas têm as mesmas 24 horas no dia, e uns conseguem realizar tanto e outros dizem que não deu tempo, ou vou deixar para depois, ou são expertos em procrastinar. Sabe o que é procrastinação? Amanhã eu faço, depois eu começo, mês que vem, sabe? Eu procurei, foi muito, esse mês que vem no calendário e não encontrei, porque só tem lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não tem o mês que vem, não tem a semana que vem, e nem tem amanhã, só tem hoje, sabe? E tem uma técnica que eu uso muito quando eu estou, sabe? Quando você não está com muita vontade de começar logo, você não está com muita vontade de fazer logo, né? Esse não está com muita vontade, às vezes é preguiça mesmo, né? Para não usar esse nome, né? Então, existe uma técnica que é contar regressivamente, de 5 até 1. Quando chegar em 1, você levanta. Quando chegar em 1, você começa. Então, não estou com vontade de fazer isso. Opa, 5, 4, 3, 2, 1, bora. Começa a fazer. Ponto. Não tem desculpa para a tua mania de continuar adiando as coisas. Gente, quando foi no começo da pandemia, sabe, 15 dias de como era o nome? Lockdown, Era lockdown, que chama lockdown, 15 dias, né? Foi março, 15 dias, opa, férias forçadas, 15 dias, vamos lá, fechamos os negócios, 15 dias. Depois, mais 15 dias, eu comecei a ficar atento, 15 dias, mais 15, depois mais 15, aí, gente, já não tinha mais série na Netflix, né? Porque, poxa, não tinha tantos streamings, era Netflix, né? E eu já estava meio que ficando cansado de tanto descansar, né? E eu fiquei preocupado também, porque, não sei, Neme, se acontece contigo também, parece que quanto mais tempo livre a gente tem, menos dá tempo de fazer as coisas. Acontece com vocês também? E quanto menos tempo você tem, parece que você consegue fazer mais coisas. Então, notou que as pessoas mais ocupadas são mais realizadoras do que as pessoas desocupadas? Não é impressionante isso? Poxa vida, né? Então, comecei a ficar preocupado, porque poderia virar hábito e poderia virar vício, né? Então, eu disse, não quero isso, né? Eu gosto muito de ler, eu estava sem ler. Como que não lê livro e assiste maratona séries, né? Poxa vida, estou incrível. Então, eu decidi, na pandemia, falei com um grupo que a gente se reunia online, eu disse, vamos começar um grupo de leitura? Então, que horas? Vai ser 5 da manhã.
pandemia. Por que 5 da manhã? Porque eu ia ter certeza que eu ia acordar 5 da manhã e ia continuar o dia. A pandemia eu comecei a acordar 8, 9, peraí, gente, o problema é o quê? E quando você acorda 8, 9, demora a ligar as turbinas, é ou não? Já notaram isso? Quando você acorda com o sol, parece que as turbinas ligam mais rápido. Mas é o quê? Foi o meu problema, encontrei a minha solução. Você está entendendo? Então a gente começou um grupo de leitura, eu e uma pessoa, só 2. Gente, 4h59. Quem estava acordando 8, 9, não acorda fácil esse horário, ainda mais não tendo que sair para o trabalho, né? Então, mas aí, quando eu marquei com ele, a gente escolheu um livro de 650 páginas para ler. Vamos lá. Eu fui, Reginaldo está me esperando. No segundo dia, ai meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Vira para o outro lado, bota na soneca, né? Eu tinha botado uns 15 minutos antes, né? Aí depois, quando tocou de novo, o Reginaldo estava me esperando. Eu fui lá, né? Levantei, né? No terceiro dia eu criei uma técnica. E essa técnica eu gostaria de compartilhar com vocês, que depois eu passei a compartilhar com as pessoas, que depois foram agregando novas pessoas nesse grupo. Hoje nós temos, são quantas pessoas no grupo lá? 400 pessoas. Começamos na pandemia, 400 pessoas. Então, 5 da manhã, já faz 4 anos. Gente, não começou com 400 pessoas, você entende isso? Foi eu e o Reginaldo, e a gente não parou, você entende isso? Qual a diferença? Começar e não parar, e por um motivo. A técnica foi, pula da cama. Porque vocês acham que todos os dias eu ia estar com vontade de levantar antes, 4h30 da manhã, para estar 5 horas pronto? Vocês acham? Quem acredita que eu estava todos os dias disposto? Claro que não! Então, o que é que eu fazia? Pula da cama. Gente, às vezes a Rose é muito carinhosa de manhã. Às vezes dava o horário, tocava o despertador, ela, amor, me dá um abraço. Eu, amor, tem que levantar. Pode ser outro horário, né? Então, realmente eu pulo da cama, né? Então, fica essa técnica. Quando tem uma coisa que você não quer fazer, que o lençol parece mais agradável, dá um salto. Tem horas na vida que a gente precisa dar um salto para fugir de você mesmo, da sua indisposição, da sua preguiça, de fugir dos seus sonhos, dos objetivos, sabe? De querer realmente trabalhar para realizar aquelas coisas que Deus chamou você para fazer. Mas a pessoa diz, queria tanto ter esse dom que vocês têm, né? O Nixon toca tanta guitarra, eu queria tanto ter esse dom. Foram quantas horas? E quantas horas? E quantas horas? E quantas horas? Para poder ter o resultado, né, gente? Então, administrar o tempo é saber que ele é limitado. É legal que Deus colocou ali as 24 horas, quando Ele criou o tempo, porque Ele criou o tempo, né? Quando Ele criou o tempo, Ele colocou 24 horas nele, colocou 24 horas para todas as pessoas. Ele não colocou 240 horas, porque Ele sabia que se Ele tivesse colocado 240 horas no dia, a gente ia deixar para as últimas 24 fazer tudo que a gente precisa fazer. Faz sentido isso? Então, o que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, Ele disse até para Judas, até para fazer o que Judas tinha que fazer, Ele disse, o que tens que fazer, faz depressa. Vai depressa. Bora, é imediatamente, é agora, é já. Então, nós precisamos casar com essa mulher administradora, né? E terceiro casamento é o casamento relacional, o casamento que preza pelos relacionamentos. Provérbios fala muito sobre nossos relacionamentos, e aqui eu quero falar principalmente de tudo que ele fala sobre a nossa língua, sobre as nossas palavras. Muitas vezes, gente, vamos contextualizar logo, né? No versículo 11, por favor, porque o pastor Mateus está aqui, vocês sabem, tem que colocar os versículos. Versículo 11 diz assim, o coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Versículo 12, ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Versículo 20, abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Versículo 23, seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. E por último, versículo 26,
Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Nós vamos ver muitos versículos em muitos capítulos de Provérbios falando sobre a nossa língua, sobre refrear a nossa língua, sobre fazermos o bem, principalmente aos necessitados, aos pobres, tá? E aqui eu quero fazer uma diferenciação para iniciar sobre o que é a generosidade e o que é a caridade. São duas coisas diferentes, né? E importantes a gente fazer. Por exemplo, generosidade é quando você faz o bem a quem não precisa. Você é generoso. A pessoa tem dinheiro para comprar, mas você vai lá e dá. Senti vontade de te presentear com essa gravata? Ou com essa coleção de livros? Generosidade. Sabe que a pessoa gosta, vai se agradar e você quer agradar, né? E caridade é quando você faz o bem a quem não pode fazer por si mesmo, quem não tem mesmo, tá? Então, as duas coisas são importantes, e são duas formas de dar. Dá para quem tem e para quem pode, e dá para quem não tem e quem não pode. E nós devemos fazer as duas coisas, ser generosos e ser caridosos. Não é legal isso, né? Uma vez chegou lá, eu estava nesse dia, olha como Deus é maravilhoso, e Ele trabalha na nossa vida. Eu estava muito reflexivo sobre a questão de Jesus aparecer em nossa vida na figura de outras pessoas, dos pequeninos que ele fala, né? Quando deres a um desses pequeninos, foi a mim que deste. Quando visitares a um desses pequeninos, foi a mim que visitastes, né? E eu estava reflexivo nesse dia, aí tocou a campainha lá de casa. Aí chegou um homem, e ele ficou com a bengala dele, e paradinho assim, olhando para mim. Eu, pois não, ele, bom dia. E ficou ali parado, eu vi que era um pedinte, né? Aí imediatamente, gente, eu vi Jesus. Eu vi Jesus, eu vou receber esse homem como Jesus. Eu disse, tudo bem, vamos entrar. Aí ele já se espantou, né? Ele disse, nunca ninguém me convidou para entrar. Eu disse, sente aqui, vamos conversar, né? Aí servimos comida para ele e tal, e desde então ele ficou indo, né? Todas as terças-feiras ele ia lá em casa naquele horário, né? Depois ele passou a ir para tomar o café da manhã e o almoço. E quando ele ia, eu dizia, Rose, é Jesus. Eu fiquei chamando ele de Jesus, né? Rose, Jesus está aí. No dia do aniversário dele, eu fiquei sabendo o dia, eu peguei o violão, a gente cantei vários, ele gostava de cantar, a gente cantou vários louvores e tal. Ele ficou impressionado, a surpresa, a gente fez um bolo, era o bolo de Jesus. E depois, isso durou anos, né? Um dia eu perguntei, Jesus não, eu não chamava Jesus, eu chamava pelo nome dele, eu chamava Jesus só em terra, só dentro de casa. Aí eu disse, me diz uma coisa, como é o nome da tua mãe? Ele disse, minha mãe se chama Maria. Ele disse, como é o nome do teu pai? José. Eu não acredito, não. E onde o senhor nasceu? Em Natal. Não foi em Belém, mas nasceu no Natal, né? Eu disse, poxa, a vida é Jesus. Era Jesus para mim. E isso marcou a nossa vida de uma maneira que a gente fazia com o coração, mas ao mesmo tempo se divertia com isso. E foi uma figura, uma peça que Jesus consolidou isso no nosso coração, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, de receber realmente como que recebia. E quem sabe, era mesmo? Não sei. Mas era, ele disse que era, não foi? Ele não disse que era. Quando a gente faz a qualquer um, está fazendo para ele. Olha para a pessoa que está do teu lado, é Jesus. Quando você vê assim, não muda a figura? É ou não? É Jesus. Gente, a minha mãe, se eu chorar, vocês me perdoam. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, mas no último ano dela aqui na terra, parece que, sabe quando Jesus avisa, vai partir, sabe, né, menino? E eu sou grato a Deus por Ele ter avisado. Eu passei a ser mais frequente na casa dela. Toda vez que eu chegava, eu dava um abraço de 2 minutos. E abraçava ali, até que ela suspirava no final. Sabe? O coração batia junto, se sincronizava. E foi esse período. E depois, no último mês, praticamente, ela foi para o hospital e não voltou mais. A doença que ela estava escondendo da gente. Mas aquele ano foi incrivelmente intenso. E ela chegou a falecer,
partiu, foi para a glória. E depois que ela faleceu, para mim ela não faleceu. Para mim ela continuou presente. Eu passei tanto tempo sonhando com ela todos os dias, e daquela maneira que eu ficava em dúvida se ela tinha morrido ou não, sabe? Eu fiquei, foi ou não foi? Foi sonho ou foi realidade? Sabe aquela coisa muito forte que aconteceu? Mas aconteceu um fenômeno depois disso. Depois disso eu passei a tratar com carinho tão especial cada pessoa idosa. Cada pessoa mais idosa, eu dava um abraço como se eu estivesse dando um abraço na minha mãe, eu cuidava, eu tratava com carinho, como se eu estivesse cuidando e tratando da minha mãe, e sabe o que acontece? Muitas vezes, muitas pessoas maltratarem outras pessoas, é porque talvez não estejam vendo nelas o Jesus que deveriam ver, sabe? O verdadeiro amor não é dar porque tem algum vínculo, é dar porque é amor. Não tem explicação. Qual a explicação de Deus ter dado Jesus por nós? Não tem explicação. Ele deu porque deu e ponto. Ora bolas. Isso é o amor, não é troca, é amor, Então, a sabedoria, ela valoriza os relacionamentos. Ela procura aprofundar os relacionamentos. É por isso, gente, que a gente não deve falar tudo. Às vezes eu vejo pessoas tão grosseiras, crentes, cheios do conhecimento, mas eu falei a verdade. Tá, meu bem. Mas eu fui sincero. Tá, sinceramente errado. Gente, falar a coisa certa com o tom errado já fica errado. Falar a coisa certa no momento errado já fica errado. Provérbios diz, como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Não é só falar, é quando falar. E às vezes o maior discurso que nós damos, o discurso mais eloquente que nós podemos fazer, é não dizer nada. Jesus deu esse maior discurso quando a mulher adúltera foi levada até ele pelos fariseus. O maior discurso dele, ele não disse uma palavra. Escreveu na terra. Depois, quando foi instado a falar, ele disse, tudo bem, apedrejem, mas vamos colocar uma fila? Quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. Ninguém lançou. E Jesus falou para ela, depois disse, mulher, você fez uma coisa muito feia, adulterando, tão cedo de manhã, que absurdo. Foi isso que ele disse? Não. Onde estão os teus acusadores? Foram todos embora? Sim, Senhor, todos. Só ficou o Senhor. Eu também não te condeno. Vai, mulher, não tornes a pecar. Uau! Meu Deus! Apaixonado por esse Jesus. Que discurso! Que incrível! Até quando Judas veio, as pessoas queriam prender, Judas vem dar um beijo em Jesus, Jesus olha e diz, amigo. Jesus não disse, seu traidor de uma figa, não. Foi, amigo, com um beijo, você trai o filho do homem, meu amigo. Pedro negou Jesus 3 vezes, na última, eu gosto do texto de Lucas, se vocês forem ler essa passagem lá em Lucas, que fala que quando Jesus negou a terceira vez, quando Pedro negou a terceira vez, Jesus olhou nos olhos dele. Que texto. E depois, quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele procura é Pedro. Ele manda um recado pelas mulheres, vai lá, diz a todos lá que eu ressuscitei, diz a todos e a Pedro, diz a todos e a Pedro, ressalta o nome dele, não foi a João que botava a cabeça no peito dele, vai, diz ao meu Joãozinho, não, diz a todos e a Pedro. Eu quero falar com eles, depois vai ter com Pedro. Pedro, você me ama mesmo? Apacenta meus cordeirinhos, eu continuo confiando em você. Sabe, às vezes a pessoa erra, a gente quer afastar de tudo. Jesus, ele queria continuar dando tudo. Não descarte uma pessoa por causa de um erro, acolha mais ainda por causa de um erro. Então, os relacionamentos são valiosos, os relacionamentos são importantes, os relacionamentos são poderosos.
os relacionamentos nos formam, porque eu acredito que nós somos o corpo de Cristo, e a Bíblia diz em Coríntios, capítulo 12, que até as partes mais indecorosas nós devemos guardar com mais cuidado. Não é assim que nós fazemos no nosso corpo? E é assim que nós devemos nos comportar, né, gente? Valorizando realmente cada pessoa. Então, o quarto e último casamento, para nós encerrarmos a nossa mensagem hoje, deve ser o casamento com a mulher transformadora. Vamos ver aí o versículo 25. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Versículo 30. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E versículo 31. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Oh, glória! Meus irmãos, mais valiosa que a beleza, inclusive mais valiosa que a prata e o ouro, é a sabedoria, né? E a beleza interior, a beleza que, não a que nós viemos com ela, mas a beleza que nós adquirimos pela prática, pela transformação, que não acontece do dia para a noite. Gente, conversão é uma coisa, aceitar Jesus é uma coisa, conversão é outra coisa, é um processo. Mesmo Pedro tendo passado 3 anos e meio com Jesus, ele disse: quando te converteres, Pedro, quando te converteres, apacenta meus cordeirinhos. O que é que ele estava querendo dizer com isso? Quantas vezes Pedro, ele foi advertido por algumas atitudes, por Paulo, não é verdade? João e Tiago foram ali advertidos por Jesus em relação ao seu amor pelos samaritanos. Posso orar para cair fogo do céu agora, Jesus? João, o discípulo amado, que diz: filhinhos, não amemos de palavras. Sabe aquele João das cartas de João? Um dia queria tocar fogo em Samaria, e sabe o que aconteceu? Tocou. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, diz que João foi lá em Samaria, orou, e o Espírito Santo veio sobre toda a cidade. Aleluia! Foi outro tipo de fogo, né? Meus irmãos, muitas vezes nós rotulamos algumas pessoas e demoramos a retirar esses rótulos. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Pior ainda é rotular-se a si mesmo. Sabe aquela história? Eu sou assim mesmo. Eu sou assim, eu nasci assim, eu não tenho paciência, eu sou grosseiro, eu não gosto disso ou daquilo. Gente, nós não terminamos a nossa vida do jeito que começamos. Quem é que hoje ainda engatinha? Quem é que hoje ainda chora por qualquer coisa? Nós ficamos adultos, é ou não? Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas agora que sou homem, eu penso como homem, né? E deixei as coisas de menino. Assim deve ser na nossa vida também. Você não é uma árvore. Você pode se desenvolver, você pode mudar de lugar, você pode crescer e deve crescer. E aqui a sabedoria, ela tem os seus adornos na força, na honra. Sua beleza é essa beleza que faz com que ela seja, o seu marido e ela, seja louvada e honrada por onde quer que passe. Então, meus irmãos, para finalizar, nós vamos pensar em algumas ideias para a gente colocar em ação na nossa vida, amém? Para a gente então passar a exercitar. Que tal essa semana, começando hoje, a gente já começar a pensar numa maneira melhor da gente administrar o nosso tempo? Que tal hoje a gente pensar em colocar as prioridades em seus devidos lugares? Porque é assim, o tempo, se a gente começar com as prioridades, as outras coisas vão se organizar.
Mas se a gente for fazer só as coisas que são urgentes, não vai dar tempo de fazer nada importante. Você nunca vai ter um tempo de qualidade para o seu filho, um tempo de qualidade para a sua esposa, se você colocar todas as coisas urgentes primeiro. Primeiro você separa, esse tempo é da minha esposa, esse tempo é do meu filho, esse tempo é da minha oração, esse tempo é da minha leitura, esse tempo... Você coloca todas as coisas importantes, depois você diz, então eu vou colocar agora as coisas menos importantes, depois as triviais, depois ainda sobra tempo. É assim. Dica de ouro, hoje, antes de dormir, você coloca o que é importante para essa semana, tá? E a melhor agenda é a agenda semanal. O que é importante? Coloca tudo que é importante, primeiro. Leitura, é importante ou não? Atividade física, é importante ou não? Lista de alimentação, é importante ou não, gente? Saúde, é ou não? Aí coloca as atividades da igreja, aí coloca as atividades profissionais, coloca lá... o tempo da tua família, dos teus filhos, tudo. Depois as menos importantes, pagamento de luz, de água, não sei o que, vai colocando, faz uma lista, começando das mais importantes, depois começa a colocar nos bloquinhos na agenda, ponto, faz isso. Se não fizer, sabe o que acontece? O automático de fazer só quando o alarme toca, meu Deus, já não dá mais tempo, tem que ser agora, não vai dar mais tempo para fazer nada. Amém? Outra coisa importante que a gente pode fazer, antes de comprar, pergunta para a mulher sabedoria, para a tua esposa, eu preciso mesmo disso? Isso é realmente importante? Né? Isso tem que ser agora? Né? Então, faz parte da administração financeira, sim ou sim? Então pensa, né? Outra coisa importante que você pode colocar aí como uma decisão a tomar hoje, antes de falar, você pode se perguntar, a minha esposa sábia, ou meu marido sábio, falaria isso que eu estou com vontade de falar? Ou falaria dessa forma que eu estou pensando em falar? Se comportaria desse jeito, dessa maneira? E por último, no último ponto aqui da transformação, coloca, o que eu posso trabalhar para melhorar em mim essa semana? O que eu gostaria de mudar, de melhorar? Então eu vou trabalhar na minha paciência, no meu temperamento, eu vou melhorar aqui na minha ansiedade, sei lá, você escolhe alguma coisa que você precisa trabalhar. E então, de repente, você vai começar a caminhar para se tornar uma pessoa mais sábia, mais agradável, com melhor testemunho, mais apreciada, e será louvado na porta da cidade. Amém? Vamos orar, queridos, para nos tornarmos pessoas mais sábias, a partir de hoje. Amém? Podemos orar? Quem gostaria? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe de tudo que necessitamos, de tudo que precisamos. O Senhor conhece cada detalhe da nossa vida, o Senhor conhece cada área, cada passo do nosso caminhar. Que, Senhor, nós sejamos, em primeiro lugar, sinceros conosco mesmos. E sejamos, Senhor, honestos para saber tudo aquilo que precisamos mudar e melhorar, para melhor servir e para melhor sermos testemunhas Tuas, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja e que todos tenham a coragem de tomar decisões e de cumpri-las essa semana, em nome de Jesus. Amém?